fruto de uma conversa que tive a semana passada e de uma mensagem que recebi hoje, resolvi fazer-vos aqui este vídeo. Então é o seguinte, na conversa perguntaram-me qual era a média de homens e de mulheres que eu recebi em consulta. E eu respondi que 90% dos meus pacientes são homens. A pessoa em questão riu-se, por sinal era uma mulher, e disse-me: é normal, é o que atrás. E eu respondi: não, é bem assim. E ela: então, o facto de 90% dos meus clientes serem homens deve-se a que a minha cura, a cura da minha criança interior, tem que ser feita com o sexo masculino. A minha cura é masculina. Eu tenho que curar o meu lado masculino, o lado do meu pai, o lado masculino. E por isso, aquela velha história de cada um tem o terapeuta que merece, também é igual para o terapeuta. Cada paciente, cada terapeuta tem o paciente que merece, não é? E como nada é por acaso, até nesta vertente de sinergias entre paciente e terapeuta, as coisas acontecem assim. Porque eu, ao fazer terapia aos homens, eu própria também estou a fazer processo de cura interna com o meu lado masculino. Eu, ao ouvi-los, ao percebê-los, ao perceber as dinâmicas, eu vou também, ao mesmo tempo, fazendo processo comigo. O engraçado é que esses homens vêm com a cura, ou seja, vêm a precisar de cura maior parte das vezes, com a mãe. E então aqui a dinâmica é muito engraçada. E depois até estava a falar com essa pessoa e estava-lhe a dizer: olha, até acontece uma coisa muito engraçada, que eu já tive alguns feedbacks, até por mensagens, ou que me ligaram a dizer, mas eu própria consigo fazer esta constatação em consulta. Que é, existe um estudo que diz que quando de alguma forma tu adormeces ou ficas sonolento ou ficas tranquilo ao ponto de adormeceres ou de estares mais relaxado com alguém, isso não significa que a pessoa é enfadonha ou que não é interessante. Significa que de alguma forma tu te sentes segura com aquela pessoa, te sentes acolhida com aquela pessoa. E então também foi muito engraçado, porque eu disse-lhe: já me aconteceu, uma das pessoas, um desses homens que eu estava a atender, que era muito engraçado, que ele, quando percebia que ele estava literalmente quase a adormecer, ele pedia-me para ir fumar um cigarro. No fim eu até cheguei a dizer que se tu adormecesses, ficavas aí, porque eu não te ia acordar. Posteriormente a isso, já estive com ele noutro contexto, e ele disse-me: todas as vezes que eu estou contigo, seja em consulta ou noutro contexto, e foi num contexto de um pequeno almoço onde estava eu, ele e a namorada dele, nesse dia eu durmo super tranquilo. Eu vou para casa, eu tenho uma necessidade imensa de adormecer. Também acontece outra pessoa que eu atendo que da última vez ele só bocejava. E eu acho super engraçado, mas ao mesmo tempo é super interessante, porque percebes a entrega, não é? É engraçado depois perceber a namorada do outro quando diz: mas eu quando vou à terapia isso não me acontece. Depois a questão aqui é que
tu estás mais no teu lado masculino, o teu terapeuta é masculino e tu tens uma necessidade de perceber e de estar com o teu racional muito ativo. Ele, neste caso, ele veio com a entrega total. Ele não teve qualquer filtro, ele não teve qualquer problema em falar sobre tudo. Ele relaxou mesmo e ele precisava de relaxar. Pronto. E depois teve o outro que me mandou uma mensagem onde dizia há imenso tempo que não dormia tão bem do que acontece depois das nossas consultas. Ou seja, no dia em que a gente tem consultas que eu não adormeço tão bem. Então, esta dinâmica é super interessante, porque isto é ver para além daquilo que mostra. Uma pessoa com um conhecimento normal sobre as coisas vai dizer: tu és mulher, é normal que os teus pacientes sejam mais homens porque é o que tu atraes. Não. Porque se de alguma forma eu atraio um paciente que de alguma forma eu percebo que está ali para motivos que não sejam a terapia, eu despeço, não é? Portanto, e aliás, os homens são muito mais focados, são muito mais, não queria usar esta palavra, mas é o que me ocorre neste momento, são muito mais obedientes, são muito mais de fazer as coisas que a gente pede do que as mulheres. E agora fazendo aqui o reverso, depois ela perguntou-me: então e porquê que tu achas que, tudo bem, tens essa questão que tu também tens que curar o teu masculino, mas porquê que tu achas que não aparecem tantas mulheres? Porque mulheres normalmente têm questões com as mães e é muito difícil para elas se entregarem a outras mulheres, principalmente em terapia, se não tiverem resolvidas com as mães delas, porque senão vão colar a rivalidade entre as mães com a terapeuta. E depois, pronto, tem todas as questões de mulheres, que pronto, tem a ver com as inseguranças também das mulheres, que não têm essa abertura. Mas a questão é, elas têm que curar com o feminino delas, elas têm que curar com as mães. E se batem com uma terapeuta onde a questão delas também é com a mãe, ou seja, se batem com uma terapeuta mulher, elas vão colar estas questões com as mães. Então, achei interessante, porque entretanto depois recebi hoje uma mensagem de uma pessoa que me é muito querida, que me solicitou que eu lhe ligasse, e essa pessoa em questão ainda não sabia que eu era terapeuta, e foi muito interessante. Depois eu vou deixar a mensagem para vocês verem, porque lá está, é um sexo masculino, é uma pessoa do sexo masculino que, não sabendo que eu neste momento sou terapeuta, manda-me mensagem porque precisava de falar e precisa de falar. Eu falarei com ela amanhã, conforme combinámos, e faz um ressalvo muito engraçado que é: ok, estás na tua praia. E então achei isso super interessante, mas também para que vocês percebam que tudo tem uma dinâmica, que tudo tem um quê? Que tudo tem um olhar maior do que aquele que nós conseguimos ver. Beijinhos no coração.